Vamos lá, ó. Nós temos aqui o tema que vocês escolheram: saúde mental durante e após a pandemia do Covid-19. Esse tema, ele pode servir de título também, tá? Mas aí vocês vão, a gente vai dar uma olhada, né? Corrigir alguns detalhes que, se forem necessários na redação. E aí depois a gente vai decidir se o título fica esse mesmo, se vocês gostariam de modificar alguma coisa, tá? Então, nós temos o primeiro trecho aqui da Letícia. Ela começou dizendo assim: ultimamente, as pessoas estão tendo sua saúde mental muito conturbada pela pandemia por diversos motivos, como estresse, ansiedade, entre outros. Então, aqui a gente tem um trechinho. Aí a Maria Eduarda continuou assim: a depressão pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola e no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Aí ela já foi falando direto sobre a depressão, né? Eu acho que esse trechinho aqui da depressão, ele pode ficar um pouquinho mais lá para baixo. Por quê? Porque quando a gente começa um texto, a gente tem que falar nas primeiras linhas o que a gente pretende, a gente tem que fazer uma apresentação desse texto, né? O que a gente pretende falar no texto? Então, a gente vai fazer uma apresentação, né? Que a gente usa o primeiro parágrafo para essa apresentação. E aí a gente usa mais uns 2 parágrafos para a gente poder exemplificar, né, argumentar, falar mais sobre o assunto. E aí a gente finaliza com mais um parágrafo de conclusão. Então, eu vou deixar aqui um espacinho. Eu acho que pode entrar mais coisa aqui, né, antes de depressão, tá bom? Então, ó, ultimamente as pessoas estão tendo sua saúde mental muito conturbada pela pandemia, por diversos motivos, como estresse, ansiedade, entre outros. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que a Isabel escreveu. Saúde mental é algo muito importante. E com a pandemia, o isolamento social e o aumento das incertezas, pensamentos e ansiedades em si são fatores de risco. Até. Ansiedade também pode causar bastante pensamentos ruins, tem o estresse, a baixa autoestima, etc. Para amenizar isso, as pessoas podem fazer técnicas de redução de ansiedade, tipo exercícios físicos, meditação, exercícios de respiração. Em casos graves, seria necessário um acompanhamento psicológico. Então, olha que interessante. A Isabel, ela escreveu mais um pouquinho do que seria a apresentação do nosso texto. E ela também escolheu aqui, ó, a Maria Eduarda escolheu falar sobre a depressão. E a Isabel aqui, ó, falou um pouco sobre ansiedade. Então, olha o que a gente pode fazer. Olha só, vou colocar umas dicas aqui, ó. Primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, nós vamos falar... Eita, colei sem querer aqui. No primeiro parágrafo, nós vamos apresentar o nosso texto. Então, ó, primeiro parágrafo, apresentar o texto. Estão acompanhando o que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido. Sim. Segundo parágrafo, nós vamos exemplificar fatores ruins, né? A gente está falando sobre saúde mental durante e após a pandemia. Então, no segundo parágrafo, o que nós vamos fazer? Eita, escrevi. Nós vamos falar. Oi, professora. Oi, tudo bem, meninos?
Então, olha só. Vamos voltar aqui, ó. Os meninos chegaram, Vinícius e Kaique. Ó, estamos falando sobre saúde mental durante e após a pandemia. Então, o que que a gente vai falar da saúde mental? Primeiro, a gente vai fazer uma apresentação. Que apresentação é essa? A gente vai falar que durante esse período, né, dessa pandemia, dessa quarentena que nós estamos vivendo, muitas pessoas, né, têm encontrado dificuldades, né? Dificuldades em conviver com essa situação. Aí um exemplo, né? Foi a apresentação. No segundo parágrafo, a gente vai falar de como essas coisas são ruins. Aí a gente vai falar, dar exemplos de coisas ruins. No terceiro parágrafo, a gente vai falar, igual a Isabel trouxe ali pra gente, ó, de coisas boas. O que a gente pode fazer para melhorar as coisas ruins, os fatores ruins. Então, aqui a gente vai falar do como melhorar os fatores ruins. E no quarto parágrafo, nós vamos fazer o quê? Uma reflexão, ó, reflexão sobre essas coisas ruins e boas, o equilíbrio entre essas coisas, ó, o equilíbrio entre fatores ruins e bons e encontrar uma possível solução, tá? Então, quando a gente faz uma redação, a gente deve exatamente dividir ela assim nesses 4 parágrafos, ou às vezes até 5, né? Nessa estrutura aí. A gente tem que pensar que a gente vai ter aí entre 20 a 30 linhas para escrever. Então, primeiro a gente apresenta, depois a gente sempre vai falar dos fatores a favor e contra, né? Usando os 2 parágrafos. E no último a gente vai arrematar tudo aquilo que a gente já falou antes, entendeu? Vai achar uma possível solução para aquele tema, tá? Então, isso acontece em todas as redações. Então, aqui, então, a gente teve a Letícia começando, ó. Ultimamente, as pessoas estão tendo sua saúde mental muito conturbada pela pandemia por diversos motivos, como estresse, ansiedade, entre outros. Aí eu vou pegar um pedacinho aqui da Isabel, olha. Ó. Saúde mental é algo muito importante. E com a pandemia, o isolamento social e o aumento das incertezas, pensamentos e ansiedades em si são fatores de risco. Eu tiraria esse até aqui, que ficou um pouco confuso. Alguém entende esse até que a Isabel quis colocar aí? Quer falar alguma coisa? Não. Posso ajudar aqui? Então, olha só. Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o da Isabel no começo, vou pegar o da Letícia e colocar aqui para baixo, ó. Então, saúde mental é algo muito importante. E com a pandemia, o isolamento social e o aumento das incertezas, pensamentos e ansiedades em si são fatores de risco. Aí, eu vou colocar aqui, ó, eu vou tirar o ultimamente da Letícia, tá, Letícia? Porque a gente já diz assim, com a pandemia, então a gente já sabe que é nesse período. Então, eu vou jogar lá para cima e vai ficar, ó. As pessoas estão tendo sua saúde mental muito conturbada pela pandemia por diversos motivos, como estresse, ansiedade, entre outros. Então, vou colocar assim, ó, para não repetir que a gente tem saúde mental aqui e saúde mental aqui, ó. Estão vendo? Uhum. Não é legal a gente ficar repetindo essas palavras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um. Então, vamos ver, ó. Saúde mental
é algo muito importante. E com a pandemia, o isolamento social e o aumento das incertezas, pensamentos e ansiedades em si são fatores de risco. Aí não vou tirar a vírgula. As pessoas estão tendo sua saúde mental muito conturbada. Então, o que a gente pode fazer para tirar essa saúde mental daqui, substituir? O que vocês acham? As pessoas estão que Muito conturbado. elas estão conturbadas. A gente pode colocar de repente que estão sentindo suas vidas um pouco conturbadas. O que vocês acham? A gente pode colocar direto, as pessoas estão conturbadas? O que você acha, Letícia? Você que escreveu essa parte. Acho que pode botar sentindo a vida mesmo. Gostei mais desse. Sentindo? Estão se sentindo? É. Se sentindo muito conturbadas. Aí a gente está em pandemia de novo, que a gente tem que tirar, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar aqui, ó, por diversos motivos, como estresse, ansiedade, a gente já falou ansiedade. Estresse, vamos trocar esse ansiedade por quê, gente? Falem aí para mim. Pensem aí. Pensem aí. Medo? Sei lá. Medo. As pessoas estão se sentindo muito conturbadas por diversos motivos, como estresse, medo. Medo, tem muita gente apavorada, né? Aham. A gente pode até escrever ali medo, inclusive tem pessoas, eu conheço pessoas, gente, que ainda estão apavoradas por causa do Covid. Não saem na rua. Quando saem, colocam sacolas na cabeça, sabe? Plástico no rosto, luva nas mãos, entendeu? Porque são pessoas que estão no grupo de risco. Tá? Então, tem até mesmo pânico. Eu acho que a gente pode escrever aqui. O que vocês acham? Aham. As pessoas estão se sentindo muito conturbadas por diversos motivos, como estresse, medo e até mesmo, posso trocar um entre outros, por até mesmo Aham. pânico? Até mesmo Aham. pânico, tá? Gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês. O objetivo da gente organizar o texto aqui não é desfazer do que vocês escreveram, tá bom? É só Tá. acrescentar e organizar, tá bom? Então, a todo momento, vocês, por favor, falem, deem opiniões, porque a minha função aqui é só direcionar, ó, aqui falta uma vírgula, aqui você repetiu tal palavrinha, vamos substituir, tá bom? Ou, ó, vamos, esse pedacinho aqui de baixo fica melhor aqui em cima, tá ok? Uhum. Tá bom? Tá. Tá, Denilson, Vinícius, Caí, Ok. tá? Ok. Falem aí. Porque ontem teve uma turminha que ficou chateada, porque achou que eu tinha que mudar o texto do colega. Eu não posso mudar o texto do colega. A gente só vai adaptando. Então, olha só, como ficou o nosso primeiro parágrafo. Saúde mental é algo muito importante. E com a pandemia, o isolamento social e o aumento das incertezas, ou seja, quando é que isso vai acabar? É hoje, amanhã vai voltar às aulas, né? São as incertezas. Pensamentos e ansiedades em si são fatores de risco, ou seja, seus próprios pensamentos podem estar contra você, né? Porque você fica com medo. As pessoas estão se sentindo muito conturbadas por diversos motivos, como estresse, medo e até mesmo pânico. Vocês acham que a gente fez uma boa apresentação do que a gente vai Gostei. falar? Sim. Ficou legal? Então Ficou. tá. Aí agora a gente Tá vai ok. Quais são esses fatores ruins? Quais são esses fatores ruins? Aí a Maria Eduarda trouxe para gente. A depressão pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. É um texto ótimo, só que eu tô, assim, tô achando ele muito pesado para o início ainda do texto, que a gente ainda está no início.
Eu acho que a gente pode deixar ele para depois. O que vocês acham? Tá. Vamos falar direto assim, em depressão, né? A gente pode pegar aqui o trecho da depressão, Pode botar no final. jogar para baixo, isso. Vamos ver o que a Isabel escreveu mais, ó. Ansiedade também pode causar bastante pensamentos ruins, ó. Quando bastante tiver no sentido da palavra muitos, aí a gente pode usar bastantes. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Sim. Tá bom? Quando pode ser substituído pela palavra muitos ou muitas. Por exemplo, eu tenho bastante. Não. Você pode falar bastantes, tá bom? Pensamentos ruins. Tem o estresse, a baixa autoestima, etc. Para amenizar isso, aí ela já trouxe uma solução que eu acho que a gente pode falar depois. Eu acho que nesse segundo parágrafo, a gente pode explicar melhor os fatores ruins. A gente vai explicar a ansiedade, a depressão, as incertezas, o medo, o pânico, não é? Então, eu vou trazer, vou deixar para baixo, vou trazer a depressão aqui para cima. Vamos ver o que os outros colegas escreveram para ver se a gente consegue construir um segundo parágrafo. Kaique escreveu. Uma pandemia... E professor, escreveu o nome dele errado. Oi? Escreveu o nome dele errado. É porque tem 3 Kaique aqui, aí eu sempre confundo, cada um escreve de um jeito. Uma pandemia de coronavírus chacoalha a vida de todo mundo. Isolamento social, medo e incerteza com o futuro. Neste episódio, você vai ouvir, ele assistiu alguma coisa, ó, e trouxe pra gente. O que pode ser feito para atender o abalo emocional de um período como esse. Ó, a gente não vai botar o episódio, né? Mas a gente pode deixar esse trecho aqui, ó. O que pode ser feito para tentar o abalo emocional de um período como esse? Um telefone para ligar em situações, pode escutar o programa em diversas plataformas, dá para clicar em cima, nananã. Então, esse aqui é uma solução também. E eu acho que esse pedacinho aqui de cima, será que a gente aproveita lá aqui no começo ou é muita coisa? Será que vocês acham? Se a gente começar com isso, ó, uma pandemia de coronavírus chacoalha a vida de todo mundo. Aí a gente pode tirar isso aqui, ó, e coloca a saúde mental. O que vocês acham? Ou deixa esse aqui por último? Lê para mim, Letícia, esse primeiro parágrafo, para eu ver como é que ficou. Lê junto com o que ele só esse pedacinho. ou só o que tá pronto já? As 4 linhas. Tá. Saúde mental é algo muito importante. E com a pandemia, isolamento social e o aumento das incertezas, pensamentos e ansiedade em si são os fatores de risco. As pessoas estão se sentindo muito conturbadas por diversos motivos, como estresse, medo e até mesmo pânico. Aí, viu? Uma pandemia... Pode ler. Pandemia de coronavírus chacoalha a vida de todo mundo. Achei que ficou legal esse trechinho ali. Vocês acharam também? Então vamos lá. Acho que ficou melhor no final do que no começo. Ficou melhor assim mesmo. Vamos lá. Aí nós temos o Vinícius aqui, ó. Durante a pandemia do novo coronavírus, todos nós temos que ficar dentro de nossas casas e por conta disso, várias pessoas estão surtando. Ótimo! Outras estão tristes, com saudade de seus amigos, familiares, outras com raiva porque não acreditam no coronavírus, que é real. Outras estão aproveitando para fazer coisas novas. Nossa, que texto ótimo, adorei! E para aquelas pessoas que estão tristes, com saudades, ou aquelas que estão com raiva, elas precisam procurar alguém para conversar e desabafar. Também é extremamente importante exercitar a mente, praticar esportes ou instrumentos musicais, sempre fazer coisas novas, como amizades. Essas são coisas importantes para ter uma saúde mental durante e após a pandemia. Perfeito! Perfeito, Vinícius, parabéns.
que a gente vai fazer aqui? Ó, você já trouxe pra gente. Obrigada. Você trouxe pra gente o iniciozinho do nosso segundo parágrafo, que é o que está desencadeando ansiedade e depressão. Elas estão tristes por ficar presas dentro de casa, não ver os amigos, estão com saudades, não é? Estão com raiva. Ótimo. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Durante a pandemia, não acreditam que é real. Até aqui. Então vou pegar essa parte do Vinícius para começar o segundo parágrafo. Eu não vou repetir esse aqui de durante a pandemia do novo coronavírus, porque a gente já falou em cima, né? Ó, uma pandemia chacoalha a vida de todo mundo. Então, vamos colocar assim, ó. O que vocês acham, ó? Neste momento, É isso que eu ia falar agora. concordam? Neste momento, não é solicitado, é indicado que todos nós temos que ficar dentro de nossas casas. Tá bom? Estão gostando? Tá ok. Ó, então, ó, neste momento... Travou, professor, o áudio. Vou repetir. Não deu pra ouvir o que você falou. Vinícius, tá me ouvindo? Eu tô. Tá, vou repetir, Letícia. Não, eu não tô ouvindo, não. É a sua internet, eu acho. O Denilson tá me ouvindo? Estamos. Sim. Tá, então vamos esperar só... Voltou. É a sua internet. Tô Mas ouvindo. eu vou repetir. Ó, neste momento, vírgula, é indicado que todos nós temos que ficar dentro de nossas casas. Eu acho que tem 2 que ali, né? É indicado para que todos nós fiquemos... Vocês não acham que... É indicado que todos nós... Alguém chegou aluno novo aqui? Ah, não. O que vocês acham, gente? Eu acho que ficou 2 que aqui, ó. É 2Q. A gente vai ter que tirar, ó. É indicado que todos nós fiquemos. O que vocês acham? Fiquemos dentro de nossas casas. O que você acha, Vinícius? Que eu vou modificar aqui o tempo do verbo. O tempo não, o modo como a gente vai... Ao invés de colocar temos que ficar, né? Tipo assim, um imperativo, você tem que ficar. Eu vou colocar que nós fiquemos, no subjuntivo, ó. Fica estranho para falar, mas para ler, como é um texto formal, tá? Ele tá dentro do padrão, tá bom? Então, ó, neste momento, é indicado que todos nós fiquemos dentro de nossas casas. E por conta disso, olha por que eu coloquei uma vírgula aqui, antes do e. Porque aqui eu já vou falar de um outro assunto, ó. E por conta disso, várias pessoas estão surtando, vírgula. Outras estão tristes, com saudades de seus amigos e familiares, vírgula. E algumas, vou trocar outras por algumas, tá, Vinícius? Para não ficar muito outras, tá? Então, Tá ó, certo. com saudade de seus amigos. E algumas com raiva, porque não acreditam que o coronavírus é real. Tá bom? Então, vamos lá. Pontinho. Aí, a gente vai apresentar os problemas que têm acontecido por conta disso. Então, a gente tem que colocar alguma coisinha antes, assim. Então, vamos ver. Neste momento, é indicado que todos nós fiquemos dentro de nossas casas. E por conta disso, várias pessoas estão surtando. Outras estão tristes com saudade de seus amigos e familiares. E algumas com raiva porque não acreditam que o coronavírus é real. A gente pode colocar aqui o seguinte, ó. Esses fatores
acarretam em... faz com que as pessoas... Vou colocar mais bonitinho assim, ó. Esses fatores fazem com que algumas pessoas desenvolvam ansiedade, vou colocar assim, ó, que também causa bastantes pensamentos ruins. Não colocar tem estresse, não. Estresse e, vou colocar aqui, e baixa autoestima. Eu vou tirar o etc. daqui. Hoje em dia, gente, quando a gente tem a palavrinha aqui, ó, que termina com vogais diferentes, a gente junta, tá bom? Existe uma regrinha agora, olha só, por exemplo, vou colocar em outra cor para vocês verem aqui, ó. Vou colocar em laranja. Micro-ondas, tá vendo? É a regrinha do hífen, depois eu vou enviar para vocês. Micro-ondas, o micro termina com O e ondas começa com O. Aí a gente usa hífen. Agora, nas palavrinhas que aqui, ó, termina com letrinha diferente da outra, a gente junta, tá bom? É a nova regra do hífen, ok? Entendi. Depois eu vou enviar para vocês. Ok. Então, ó, esses fatores fazem com que, vou juntar isso aqui lá em cima, que é o mesmo parágrafo, com que pessoas desenvolvam ansiedade, que também causa bastante pensamentos ruins, estresse e baixa autoestima. Aí a gente pode falar assim, ó, sem mencionar, sem falar na depressão. Tá vendo como é que eu aproveito bastante o texto de vocês, ó? Que pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento, disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar e, na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Então, vou tirar aqui a depressão e colocar, ó, pode levar ao suicídio. E aí, nós temos agora, ó, apresentamos, falamos dos problemas e agora vamos falar de possíveis meios para, por exemplo, tem as pessoas que estão se sentindo muito ansiosas, mas já tem outras que estão aproveitando o tempo, né? O Vinícius falou aqui pra gente, ó. Ó, a Isabel trouxe. Para amenizar isso, as pessoas podem fazer técnicas de redução de ansiedade, tipo exercícios físicos, meditação, exercícios de respiração. E, em casos graves, seria necessário um acompanhamento psicológico. Na verdade, em casos graves, é necessário um acompanhamento psicológico. Que é tipo... Deixa eu mudar a cor, deixa eu puxar para cá. Ó, para amenizar isso. Isso o quê? O que a gente falou antes. Ansiedade, estresse, depressão. Acompanhamento psicológico. Aí, deixa eu pegar aqui a parte do Kaique e colocar aqui, olha. Existe também, atualmente, programas em diversas plataformas. Estou escrevendo o que ele colocou aqui embaixo, tá, gente? Ó, programas, diversas plataformas que dão suporte às pessoas. Como é que eu vou falar dessas pessoas, gente?
Abaladas, ó, pegar esse pedacinho aqui dele, ó. Abaladas emocionalmente. Emocionalmente. Tá. Vou tirar. Kaique tá aí? Tá, Vinícius? Kaique? Tá. Kaique, de qual foi a fonte que você pegou aqui, esse número de telefone? De onde você leu isso aqui? Qual foi a fonte? O número? Não lembra, não? Texto. É, Só o número que eu peguei no Google. no Google? Ah, então foi no Google, peraí. Atualmente, programas em diversas plataformas que dão suporte às pessoas abaladas emocionalmente. Esse número Vou colocar de telefone aqui, ó. nem existe. Não, colocou aí para ver? Né? Eu não vou colocar o número do telefone, não, tá? Vou deixar só que existe a plataforma. Eu também acho. Deixa eu só te. Tá, ô Kaique? Tá bom? Eu? Ó, eu peguei o trecho aqui do seu texto que fala de abalo emocional e coloquei que as pessoas estão abaladas emocionalmente. E peguei esse trecho aqui dos programas disponíveis para ajudar as pessoas e coloquei aqui também, tá bom? Uhum. Tá. Esse aqui eu acho que a gente pode deixar para o final. Vamos voltar aqui no do Vinícius, ó. Deixa eu ver se tem mais. Não. Deixa eu ver meu tempo que eu tenho. E as outras pessoas que estão aproveitando essa pandemia para fazer coisas novas. E para aquelas pessoas que estão tristes, com saudades, ou aquelas que estão com raiva, essas pessoas precisam procurar alguém para conversar e desabafar. Também é extremamente importante exercitar a mente, praticar esportes. O que eu vou fazer aqui, ó? Como não vai dar tempo da gente terminar o texto todo, ainda faltam alguns alunos, né, Denilson? Ana Júlia também falta escrever um pouquinho. Então, a gente vai parar aqui nesse segundo parágrafo, tá bom? A gente está no segundo? Está no terceiro, mas vamos ver se eu acho que dá para a gente escrever bastante aqui ainda. Tá ok? Ok. Eu vou enviar isso aqui para vocês no grupo. Vocês deem uma olhada. Pensem se vocês querem acrescentar alguma coisa. Se a gente precisa, de repente, mudar alguma coisa de lugar. Tá bom? Professora, vai ter que fazer um título? Outro título? Então, esse tema nosso serve de título. Ele pode ficar como título. Não tem problema.